E aí, galera, beleza? O tema da aula de hoje, a gente ainda está tratando de geometria, né? Vamos fazer diversas aulas de geometria plana. E a gente continua nessa aula falando de triângulo, né? Porém, agora a gente vai falar sobre os lados do triângulo, né? Já que na aula passada nós falamos dos ângulos. Bom, primeira pergunta é saber qual é a condição de existência para que três segmentos caracterizem um triângulo para nós. Né? Será que são quaisquer três segmentos sempre vai fechar um triângulo e caso encerrado? E é isso aí que a gente tem que tomar cuidado, vai ser o tema da aula de hoje. Né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar três segmentos, vamos pegar a primeira situação, onde os três segmentos são esses três segmentos aqui. Ó. Segmento A tem esse tamanho, segmento B tem esse tamanho, segmento C tem esse tamanho. Aí a pergunta é, será que esses três segmentos, né, com os tamanhos que a gente foi e deu aqui, será que se eu juntar os três e ligando vértice a vértice, vai conseguir fechar um triângulo? Então essa vai ser a intenção. Para começar essa discussão, então, eu vou pegar aqui o maior segmento e vou colocar esse ponto aqui, ó, em cima desse ponto A. Né? E depois eu vou colocar a outra parte, a outra extremidade dele, em cima dessa reta que eu chamo de reta suporte. Ok? Então, para fazer isso, eu vou pegar o meu compasso, agora um compasso de verdade, né? Diferente das anteriores, e vou, em cima desse ponto aqui, ó, fixar a minha ponta seca do compasso, e lá em cima eu vou marcar com a outra ponta, a ponta que escreve, em cima da outra pontinha. Né? Eu vou fechar aqui, com o intuito de marcar, né, essa medida. Já marquei, ó, o tamanho está aqui. Está marcado direitinho. Agora eu vou pegar essa mesma ponta e vou fixar em cima da ponta que eu marquei aqui e chamei de A. Ó, sem mexer na abertura. Ó, e vou marcar aqui. Só fazendo a conferência, ó. Então, quer dizer que essa medida do ponto A até esse ponto que eu acabo de marcar é entre esses pontos que eu vou chamar de A e B, eu tenho o segmento que é o tamanho do segmento A. Né? Então, o segmento de A até B é esse segmento que eu tirei daqui para colocar aqui em cima da reta. Né? E agora o que eu vou fazer é pegar a mesma ideia. Eu vou pegar o compasso, vou colocar a ponta seca dele aqui na extremidade, em uma das extremidades de B, e vou marcar com o compasso aqui, ó, no final da extremidade. E da mesma forma, eu vou dar uma apertada aqui no meu compasso. O intuito é O intuito é de segurar essa medida aqui, né? Ó, segurei a medida, agora eu posso soltar. Aí agora eu vou pegar aqui, ó, né, em qualquer uma das duas extremidades, ou na A ou na B. Vou botar a ponta seca no A. E aqui eu vou fazer um segmento curvo, né? Tá marcado. E a mesma ideia eu vou fazer aqui no segmento C, ó. Começa aqui nesse pontinho e fecha o compasso todinho, que aí eu vou ter o ponto que eu chamo ali de extremidade. Marquei numa e na outra extremidade. Aí eu venho aqui em cima de B e faço a mesma coisa, ó. Eu vou traçar um segmento curvo. Né? Quando eu traço esse segmento curvo, reparem que o ponto estava aqui e o outro ponto estava aqui. Quando eu ligo, por exemplo, se eu tivesse dado a volta inteira, eu teria uma circunferência maior e aqui uma circunferência menorzinha, né? Eu não fiz isso, mas dá para entender que quando eu marco um ponto a qualquer outro ponto, ligando em linha reta esse segmento curvo, esse ponto é como se fosse um raio da circunferência menor.
E esse daqui, ó, o ponto até esse ponto, né? Vou chamar aqui de ponto C. C', vou colocar aqui. Desse ponto até esse, eu tenho um segmento BC', que para nós é o tamanho do raio dessa circunferência menorzinha. E desse ponto até esse, eu tenho um raio de uma circunferência um pouco maior, né? Que aqui a gente chama de circunferência de o ponto A até o ponto C, né? Vamos botar C1 e C2, né? Aí esse ponto aqui com esse forma o raio da circunferência maior, ou o lado do triângulo que eu peguei aqui, ó. Esse segmento B é exatamente o tamanho desse segmento aqui. E esse segmento BC' é exatamente o segmento Czinho, né? Então eu tô chamando, vou colocar um C maiúsculo aqui, né? C1, Czão1 e Czão2. Esse Czinho é exatamente esse tamanho aqui, ó, né? O raio maior. Perdão, Bzinho, né? É o tamanho do raio maior. O Czinho é o tamanho do raio menor. Conclusão: esses dois raios, eles vão bater um no outro se, quando eu traçar essa circunferência até aqui, se os dois se encontrarem fora desse fechamento, fora da reta, né? Que não é o que acontece aqui, porque olha o que está acontecendo. Eu vou traçar de novo esse raio aqui, ó. Está marcado aqui, ó, né? Quando eu faço o traço da circunferência toda, esse ponto está batendo aqui, né? E a menorzinha, olha o que está acontecendo com a menorzinha. Quando eu faço a circunferência toda, né, passando em cima da reta, o ponto do raio vai bater aqui, ó. Então esse ponto C1 ele bate aqui, e esse ponto C2 ele bate aqui, ó, quando esse raio vai caindo, né? Ou seja, o que aconteceu? Formou um triângulo? Não, não formou um triângulo. Nessa primeira situação, os dois segmentos B e C foram insuficientes para fechar no triângulo, né? Ele não fecha no triângulo, os dois caem em cima da reta, né? Qual é a prova disso? A prova disso é que esse raio aqui é o tamanho do B. E quando esse raio cai, ele cai em cima da reta R que nós colocamos como suporte e também colocamos como sendo o segmento A, né? Tá aqui, o segmento A é exatamente o segmento de A até B. Esse segmento de A até C2 é esse segmento aqui, ó, que eu chamei de AC2. E esse segmento aqui eu chamei de BC1. Esse outro segmento ele cai exatamente aqui em cima, ó. Esse é o tamanho do segmento BC1. Esse é o tamanho do segmento de A até A2. Então, nessa primeira situação, eu afirmo que os dois segmentos são insuficientes para fechar o triângulo, né? Então, o que está acontecendo? Esses dois segmentos juntos, somados, eles não têm o tamanho desse segmento AB. Basta eu fazer assim para entender, ó. Eu tenho aqui o segmento de A até B, de B até C1, quer dizer, está aqui. Eu vou tirar esse C2 aqui, depois eu coloco. E vou marcar em cima dessa outra extremidade uma pontinha aqui, ó. Que aí, quando eu faço isso, eu entendo que essa partezinha aqui é exatamente esse segmento C, ó. É o segmento que eu falei. É o segmento que eu chamo de... Aqui era o segmento C2, né? É como se eu tivesse colocado aqui o ponto B aqui, igual ao C2. Eu estou colocando um em cima do outro, né? E aqui no finalzão eu tenho o C1. Então, quando eu somo esse segmento com esse segmento B com esse segmento C, a soma dos dois é menor que o segmento A. Portanto, o segmento B somado com C é menor que o segmento A.
E essa situação é uma situação que não caracteriza que essa figura vai ser para nós um triângulo. Ok? O que tem que acontecer? A condição de existência suficiente é que a soma dos dois outros lados seja sempre maior que a de um lado. Que é o que acontece aqui, ó, desigualdade triangular. Um lado é menor que a soma dos outros dois. O outro lado também é menor que a soma dos outros dois. E o terceiro lado também tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, vamos ver a situação 2 agora, para ver como que isso fecharia um triângulo, então. Seguindo essa característica, esse critério. Então, galera, nessa situação 2, eu coloquei outras medidas. Reparem que a medida do segmento Czinho aqui, ó, ela é um pouco maior que a anterior, do caso 1, né? Então, nessa situação 2 aí, nós vamos colocar essa diferença para ver se agora vai fechar um triângulo, tá? Provavelmente vai, né? Então, a gente colocando aqui, ó, a marcação, marcando aqui no compasso da mesma maneira, fechando aqui para a gente manter a medida. Marcamos o ponto da extremidade aqui desse segmento A, igual nós fizemos no outro. E da mesma maneira, a gente faz o traço aqui, ó, que vai marcar exatamente a nossa distância, né, dada por esse segmento aqui dessa extremidade até a outra. Então, nesse caso, eu digo para você que esse segmento que eu acabo de colocar, ó, de A até B, é exatamente o segmento que nós chamamos ali de A. A gente transferiu esse segmento daqui para essa reta que nós chamamos de reta R de suporte. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma noção aqui, ó, que nós fizemos anteriormente também, marcando aqui no ponto e com esse ideal aqui, com esse feito, a gente encontra aqui no ponto A, fazendo o traço aqui direitinho, ó, a gente consegue ver que essa curva faz parte de uma circunferência, né? Ela é parte de uma circunferência onde, se eu traçar o raio daqui até qualquer ponto dessa curva, eu vou ter um segmento que é chamado exatamente de raio. Da mesma forma, eu vou pegar aqui, ó, o segmento em C, vou medir aqui, vou anotar o tamanho dessa medida aqui, vou prender aqui para guardar a medida e vou fazer o mesmo procedimento, ó, partindo dessa extremidade B. Vou fazer aquela ideia de uma parte da circunferência, onde também temos a ideia de que desse ponto a qualquer ponto dessa curva, a gente tem a medida de um raio, né? Portanto, meu povo, esse ponto de interseção, daqui até aqui, eu tenho exatamente a medida C. Essa é a medida C, né? Eu não fiz com o compasso ali, mas vamos colocar a régua ali e a gente vai ver que a perfeição vai ficar melhor. Então, daqui até aqui, eu tenho exatamente a medida C. E desse ponto até esse, eu tenho o raio dessa outra curva, né, que é parte da circunferência, que também recai sobre o mesmo ponto lá, ó, que vai me dar a medida que eu chamo de B. Ou seja, as medidas agora A, B e C são aqui, A, B e C, e elas formam um triângulo, que eu vou chamar de Czão aqui. Portanto, nós acabamos de construir o triângulo ABC. Né? Então, esse para nós, eu vou colocar uma anotação que nós vamos utilizar a partir de agora. Triângulo ABC. Um triângulozinho significando que estamos tratando de um triângulo que chamamos de ABC. Ok? Então, a condição para que isso aconteça é essa desigualdade triangular. Sempre um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Ok? Exemplo para isso. Vamos considerar as medidas do triângulo, onde eu tenho medida 4, 3, 4, 5. 3, 4, 5. A pergunta é, 3, 4, 5 podem formar medidas de um triângulo?
o que você vai fazer? Você vai utilizar exatamente essa desigualdade triangular. Você vai somar dois lados, né? E a soma de dois tem que ser sempre maior que a soma do terceiro. Tem que ser sempre maior do que o lado terceiro aí. Por exemplo, 3 mais 4. 3 mais 4 é maior que 5. Vocês podem anotar aí. Né? Que aqui vai dar 7. 7 é maior do que 5. Agora você pega, ó. Pegou 3 e 4. Agora pega 3 e 5. 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. E 8 é maior que... O outro lado que sobrou foi o 4. Ó, né? Agora, vamos pegar agora. Pegamos 3 e 4, 3 e 5. Agora pega 4 e 5. 4. Vou botar mais no cantinho aqui, ó. 4 mais 5 também vai ser maior do que o que faltou aqui agora, vai ser o 3. Né? Então, olha só, nós colocamos os três lados, ó, todos eles sozinhos. E esses três lados, levando em consideração a soma dos dois que sobraram, vai ser sempre maior. Né? Essa soma vai ser sempre maior do que esses lados. Então, ó, 3 mais 4 dá 7, 7 é maior que 5. 3 mais 5 dá 8 e 8 é maior do que 4, que é o que sobrou aqui. 4 mais 5 dá 9 e 9 é maior do que 3. Qual que é o motivo dessa coisa dar certo? A gente pode afirmar, então, que esse 3, 4 e 5 são medidas de um triângulo. Ou podem ser, né? Então, a gente conclui que sempre quando a gente tiver essas desigualdades satisfeitas, a gente pode entender que esses lados podem ser lados de um triângulo. Né? Essas medidas podem ser medidas de lados de um triângulo. Ok? Então é isso. O que a gente queria mostrar é que a condição de existência do triângulo é exatamente quando você respeita essa desigualdade triangular. Ok? Que a gente acabou de ver agora e coloquei como exemplo. Então é isso, galera. Até a próxima aula. E aí a gente vai tocando a sequência aí. Abraço!